Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes eu pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype. Tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube, eu agradeço a força, agradeço a moral, o link aí para você fazer compras na Shopee, Mercado Livre ou na Netshoes e ajudar o canal a bater meta de venda, tá na descrição do vídeo, tá? Clicou aí, produtos, você vai ver o link lá, mas o meu celular não abre. Tenta do celular de outra pessoa, às vezes tem um bug aí, não abre no seu celular, tá bom? Valeu pelas mensagens com relação ao meu filho. Amanhã, às 3h30, vou levar ele em Taguatinga para fazer esse exame. É o eletroencefalograma. Muita gente mandando mensagem, até telefones para eu ligar para a empresa. Liguei para algumas. O grande problema é que não fazem para criança, tá? Fazem só acima de 12 anos. Não é todo lugar que faz. É uma dificuldade para achar um lugar que faz aí para uma criança de 3 anos de idade. Consegui um. Amanhã eu vou lá e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, valeu pelas mensagens, né? Deus abençoe a vida de todos vocês. Bom, vamos falar de Vasco? Vamos trocar uma ideia? Muita coisa acontecendo e eu com minha cabeça aí a 1000 por hora, né? Amanhã tem Vasco, a gente encara o Bahia. Hoje o Ryan brilhou mais uma vez na Europa, né? Começou ali fazendo um pênalti, na autoconfiança, né? Primeiro ele desarmou o jogador lá do Everton, todo chamou atenção pela força, né? A capacidade que ele tem ali, defensiva também. Aí logo depois ele foi tentar sair jogando dentro da área, autoconfiança, perdeu a bola, fez o pênalti. E aí parecia que, né, a galera ia dar uma zoada no Ryan, mas ele foi lá e mostrou que ele é polivalente, né? Primeiro dá uma assistência jogando de ponta esquerda, depois faz um golaço jogando de ponta direita e agora mete um golaço jogando de centroavante. A Europa impressionado, os jornalistas, né? A mídia impressionado com... O Ryan tem apenas 19 anos, parece que é o terceiro sub-20 da história da Premier League a estrear em 3 jogos, participando de 3 gols. Só isso. Só isso. Eu não estou falando terceiro estrangeiro não, tá? É o terceiro da história da competição. Então o cara já chega realmente impressionando. Ryan, a gente sabe da qualidade do Ryan, né? E da importância do Fernando Diniz na transição dele para o profissional, que ele tinha muita dificuldade no início e com o Fernando Diniz acabou deslanchando. E aí agora é só subir. É só subir, que esse moleque é capaz de bater em Copa do Mundo e aí vai ser um grande jogador e um grande clube europeu. Tomara, Deus abençoe a vida do Ryan, continue abençoando, né, o seu futebol. Olha, vamos falar da nossa realidade, mercado da bola. O Vasco negociou, emprestou o atacante GB de 21 anos, né, vai jogar pelo Fortaleza a Série B de 2026, estamos em 2026, né? Ele vai jogar a Série B, vai por empréstimo, ele pertence ao Carlos Leite, ele vai por empréstimo até o final do ano. GB, boa sorte pro moleque GB, que acabou também não rendendo no Vasco. Alguma coisa pode acontecer com relação à Estrela, tá? Ele recebeu uma proposta do CRB de Alagoas. Vamos ver se o Vasco vai emprestar o jogador também. E ele que teve o contrato renovado. E o David também pode sair, tá? Ele que quase saiu, tem um salário que é tido como um salário altíssimo, na casa de 700 mil reais, perdeu espaço no Vasco, com a chegada desse tanto de atacante, e é capaz do David meter o pé. Outro jogador que recebeu proposta, mas disse não, foi o Tietê, tá? São informações trazidas pelo Atenção Vascaínos, eu tenho que dar o crédito, que é honestidade acima de tudo. O Spinelli foi apresentado hoje na coletiva junto com o Cuiabano. Não vou trazer aqui ele falando em espanhol, só vou dizer o seguinte: ele falou que falou daquela brincadeira, né, do He-Man, estão comparando ele ao He-Man, tem muita piada com relação ao Spinelli, já compararam ele ao Canóbio do Fluminense, já falaram que é o Puma de peruca, já falaram que é o He-Man, já falaram que é aquele ator Nicolas Cage, enfim, muita zoação com relação a apelido, e ele falou sobre isso, que é normal, onde ele vai, rola esses apelidos. E disse que conversou com o Verratti, tá? Conversou com o Verratti e o Verratti falou para ele que o Vasco era o time para ele jogar.
né? Ele quer chegar e fazer o que o Verratti conseguiu fazer no Vasco, se destacar, fazendo gols, e o Germancano, ele citou os dois na entrevista coletiva, ele que é argentino, falando de seus compatriotas, e o Cuiabano, né? Cuiabano foi perguntado pelo Botafogo, e ele falou que tem carinho, respeito pela história que ele construiu no Botafogo, só que agora ele defende o Vasco da Gama. Eu vou deixar esse aí, que eles falam em bom português. Eu sou grato ao Botafogo, tenho um carinho enorme pelo Botafogo, mas agora estou vestindo a camisa do Vasco, total respeito ao Vasco, e espero fazer história com essa camisa. E a situação, para mim, não chegou nada, e agora estou aqui no Vasco, estou feliz aqui, isso que importa. Bom, uma notícia maravilhosa, o Spinelli e o Cuiabano estarão no banco à disposição do Fernando Diniz amanhã, então a gente vai ter ali todos os jogadores contratados à disposição, né? O Cuiabano e o Spinelli saíram no bid e vão estar à disposição, vão ser relacionados para a partida. A provável escalação do Vasco é aquele time do Fernando Diniz, cara. E eu tenho uma crítica para fazer, tá? Léo Jardim, Puma, no lugar do PH. Carlos Cuesta, Robert Renan, Piton. Você tem duas avenidas, apesar do Puma ter melhorado bastante, tá? Barros, Thiago Mendes jogando fino da bola, esse cara. Coutinho, que joga 30 minutos em alto nível, depois pode substituir. Nuno Moreira jogando fora de posição, é um a menos. Não dá pra gente usar o jogo contra o Sub-20 do Botafogo como régua, tá? Já vou deixar isso aqui bem claro. Uma coisa é eu ter comemorado a vitória do Vasco em cima dos reservas ou do mistão do Botafogo, seja lá o que era que eles tinham colocado em campo. Andrés Gomes e Brenner. Não dá. O Bahia não é o Sub-20 do Botafogo, o Bahia não é o Boa Vista, o Bahia não é o Maricá. É o que eu falei. Jogar com o Nuno Moreira e o Coutinho no meio de campo, a gente perde muito com o time quando tem qualidade. E o time do Bahia tem muita qualidade, sobretudo no meio de campo. Se o Bahia controlar o jogo no meio de campo, acabou pro Vasco. Não adianta depois ficar empilhando atacante se você já tomar 1, 2 gols jogando em casa. Então eu não iria com esse time, porque não deu certo, Diniz. Não deu certo esse time, tá? Ganhou para tirar a pressão, legal, foi bacana, a gente comemorou, mas esse time não deu certo. Piton, Nuno fora de posição e Coutinho. Eu não iria com esse time. O Rojas, pra mim, tinha que ser titular nesse time. Mas vamos, né? Não vou mexer, deixa o Rojas pra entrar no segundo tempo. Coutinho ou Nuno no meio de campo? Não dá pra ir com os dois. E não dá pra jogar com o Nuno fora da posição que ele tá acostumado a jogar, que é na ponta esquerda. Tem um jogador que tá arrebentando lá. Ou pega o Andrés Gomes e joga pra direita e joga com o Nuno Moreira na esquerda, né? Ou bota o Nuno Moreira no banco e deixa o Andrés Gomes e o Coutinho titular. Os dois não dá. E eu nem entraria com o Piton. Se tem um Cuiabano, já ia de Cuiabano. Ou o JP. Mas eu não iria de Piton. Apesar de o Piton ter jogado bem, repito, os 2 jogos que a gente jogou aí, só que era Chapecoense e o time mesclado do Botafogo. Então eu não iria dessa forma. Eu montaria meu time diferente. Não tô falando do Inestrosa, que esse ainda tem que pegar ritmo. Não tô falando do... Quem era o outro, cara? O Brenner até que ele tá usando. O Brenner acho que vai ser o cara da confiança do Fernando Diniz no ataque. O Spinelli vai ter que conquistar essa posição. Mas enfim, não tô falando aí do Inestrosa, do Rojas pode entrar depois, apesar de que no meu time ele seria titular, mas eu não faria dessa maneira porque não deu certo. Não deu certo jogando contra ninguém, tá? Tô falando de time titular, time de Série A. Eu não iria com essa escalação do Fernando Diniz, tendo agora as opções que a gente tem no Vasco da Gama, tá? Até o zagueiro a gente tem o Alan Saldívia, que pode fazer a função no lugar do Carlos Cuesta, e o Diniz gosta muito do Alan Saldívia. Volante, a gente precisa de contratar um volante, só tem o Barros e o Thiago Mendes. Quando tem que mexer para botar o Hugo Moura, meu Deus do céu, Matheus França não dá mais, né? Então, precisa contratar um volante, era bom um xerifão na zaga, aí a gente ia muito forte. Agora,
não dá para reclamar das contratações do Admar. O Admar reforçou bem o time, é chegar, pegar ritmo, o Cuiabano entrar para assumir a titularidade, né? O Inestrosa voltar a jogar o que jogou o ano passado. Esse argentino aí que ganhou o troféu de um cara mais enérgico do campeonato equatoriano, o Spinelli, né? O cara o atacante do campeonato. Então, sim, quando esses caras estiverem ali alinhados fisicamente, quando esse grupo tiver mais homogêneos, conhecer bastante, a gente vai ter uma excelente equipe. São contratos aí para 2, 3, 4 anos. Então, dá para a gente ter ali um período com um time competitivo, desde que haja um trabalho, Fernando Diniz. Um trabalho, desde que você largue em mãos as suas convicções burras, né, de morrer abraçado com um jogador que não tem condição de estar em campo. Só isso. Mas no mais, dá pra gente ganhar do Bahia amanhã, tá? Comenta, curte, se inscreve no canal. Desejar uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.